Olá, colegas ferromodelistas, eu sou o Márcio. Hoje eu vou fazer um tutorial a pedido dos colegas ferromodelistas, alguns que estão tendo dificuldades com eletrônica básica principalmente. Então eu vou passar principalmente no que tem a ver com os motores Lima, porém no geral, no que tem a ver com DC, que é diferente de DCC, tudo segue o mesmo princípio de eletrônica, né? Então eu vou mostrar aqui, eu vou trazer a mesa aqui, estou gravando com o celular hoje, tá bem? Vamos ver aqui então. Primeiramente eu vou iniciar pelo princípio das rodas, certo? Vocês vão ver que no ferromodelismo nós temos, normalmente é uma linha, né, com dois trilhos. Nesse caso é um trilho Flashman, né? Os Flashman já é outro tipo de corrente que não é utilizada no Brasil. Hoje eu vou falar só sobre a do Brasil, que é a corrente trabalha somente nos dois trilhos das extremidades, tá bom? Então é o seguinte, isso aqui inclui Frateste, Atlas, Lima, Flashman em quase toda a sua categoria atual de produção de trens, né? A maioria das marcas, Cato, Tomitec, Tomix e assim por diante. Bom, eu vou passar então o conceito das rodas aqui, para quem não sabe. Tratarei de ser sucinto nisso aqui. Aqui nós temos, por exemplo, uma rodinha de locomotiva que não tem função eletrônica. Por quê? Porque ela é isolada. Vocês podem ver aqui, ela tem o eixo de metal, certo? Porém aqui é plástico e aqui do outro lado também é plástico. Esse plástico não permite que a corrente que chega nesse metal que é níquel prata passe para o eixo. Portanto, em nenhum dos dois lados ocorre isso aí. Então, portanto, nós temos aqui uma roda que tem mais uma função decorativa do que eletrônica, tá bom? Depois nós temos uma outra roda de locomotiva que tem até um sistema de engrenagem no centro, tá bom? Isso aqui é uma locomotiva, modelo de locomotiva europeia ou austríaca, não me lembro se é Lilliput ou o quê. Aqui nós temos o seguinte, nós temos um metal que encosta na corrente do eixo de latão que tem um eixo de bronze aqui, latão, e puxa essa corrente e transfere no eixo aqui. Só um momento, vou dar um pause e seguir o vídeo daqui a pouquinho. Voltando, tive problemas com a iluminação aqui, vamos lá. Como eu estava dizendo, aqui nós temos o mesmo princípio de plástico, eixo metálico e níquel prata, tá bom? Um pouquinho sujo, mas ele é níquel prata aqui. É uma pecinha antiga. Aqui também do outro lado temos plástico, eixo metálico e níquel prata. No centro, aqui embaixo, se veja melhor aqui, ó, vocês podem ver que tem uma placa metálica que ela encosta no eixo metálico e nessa área aqui. Deste outro lado não ocorre o mesmo. Então isso aqui segue o princípio qual? É o princípio de pegar a corrente de um dos lados do trilho e levar ao centro do eixo. E do outro lado não. Isto para quê? Para que o polo negativo de um lado do trilho não gere curto com o polo positivo do outro lado do trilho. Também aqui eu vou mostrar outro exemplo. Isso aqui é uma roda da Lima, níquel prata. Aqui nós temos o eixo metálico incrustado diretamente no metal, gerando a transferência da polaridade aqui encostada nessa roda para o eixo. E aqui vocês podem ver que o eixo ele está encostado no plástico e o plástico na roda. Portanto, aqui nós não temos transferência de corrente. Então, isso aqui também segue o mesmo princípio do anterior, onde nós temos uma roda que não permite que ocorra o curto. Isso aqui é um princípio básico para entender a ideia de que
não ocorra o curto. Agora, vamos ao seguinte, outro exemplo simples com essas rodas aqui, que é o seguinte: em muitos casos, por exemplo, para fazer uma locomotiva funcional, basta que um isolado esteja de um lado do trilho e o outro isolado esteja do outro lado do trilho, não é? Então, nesta posição, se eu puxar a corrente dos dois eixos, eu terei um motor alimentado plenamente, com positivo e negativo, pois estarei puxando corrente de um lado e de outro. Se eu fizer isto aqui e levar os fios dos eixos para o motor, eu estarei gerando um curto-circuito. Basicamente é isso aí. Vamos passar agora a outra etapa da eletrônica, então. O princípio de eletrônica, eu vou mostrar aqui agora uma locomotiva escala N 1/160, fabricada pela Beckman. Isso aqui é um modelo, uma Dash 840 da Union Pacific. Aqui nós temos também, o princípio é o mesmo, certo? Já tenho ela aberta aqui. Que é o seguinte, o princípio é tomar a corrente de um lado e de outro. Então, vocês podem ver aqui que essa locomotiva foi toda projetada para se manter dividida a polaridade. De um lado temos uma polaridade e do outro outra polaridade. Vocês podem ver aqui dentro, certo? Aqui dentro existe uma placa que tem captadores de corrente. Captadores de corrente que pegam a corrente de um lado e do outro. Desse sistema chassi que segura, vocês podem ver aqui, ela segura o motor, volantes inerciais, cardan, né? Essa aqui não é DCC, é uma locomotiva DC, ou seja, já funciona diretamente com 0 a 12 volts, né, dos trilhos, que vão ir direto para este motor aqui, que trabalha com essa mesma corrente. Muito bem. Não vou me estender hoje, não vou falar sobre o sistema DCC, porque é algo um pouco extenso, então vamos ficar só no DC hoje. Agora eu vou passar aos modelinhos aqui de truques da Lima, Itália. A Lima, Itália é uma indústria que fechou provavelmente há uns 40 anos já, hoje. Uma indústria na Itália, em Vicenza, né? Ela fechou, mas até hoje ainda se consegue muito material dela, pois ela foi líder mundial por algum tempo, né? Em fabricação no que tem a ver com fabricar em grande escala, modelos de trens. Então, muita coisa ficou no mercado e até hoje no Brasil e no mundo se consegue muita coisa. Então, nós temos muitos motores que foram produzidos em base ao modelo Lima, como é, por exemplo, o modelo da Atma do Brasil. A Atma também tem um modelo de motor similar a este, principalmente Atma HO, porque tem o modelo Atma Mirim, que não é a mesma coisa. E algumas peças, inclusive desta locomotiva, servem para a Atma HO. Então vamos lá, aqui nós temos uma plaquinha, que eu vou mostrar de outra forma também, que é a tampa do motor, tá bom? A tampa do motor é isso aqui, ó. Como vocês podem ver, aqui nós temos um metal de cobre que ele entra para dentro e chega até o outro lado, ó. Este metal ele tem a função de levar corrente para os carvões, ou como comumente são chamados no Brasil, as escovas, né? As escovas com suas molas. Então, essas escovas, que é um tipo de carvão duro, é um grafite carvão, ele tem a função de fazer esse trabalho elétrico, eletrônico, de fazer funcionar a corrente no rotor da locomotiva, que é isso aqui. Então, o rotor ele trabalha mais ou menos aqui, certo? Tá aqui, ó. Isso aqui vai aqui e esses carvões eles vão nesses orifícios aqui.
Olha, basicamente é isso aí. Eu acho que para alguns isso aqui é muito simples, para outros nem tanto, com certeza, né? Então, esse vídeo é mais focado, reitero, para o pessoal que está tendo dificuldades com o básico. Então vamos no passo a passo aqui. Aqui a ideia é a seguinte: aqui entrará uma das correntes de um dos trilhos e aqui outra. Então, essas extremidades que podem ser vistas aqui, um pouquinho mais compridas, aqui e aqui, aqui e aqui, são para soldar fios que virão das rodas, tá bom? Então, um exemplo prático muito comum é o seguinte: a Lima produzia esses motores, rotores, né, com normalmente dois tipos de locomotivas. Uma locomotiva que trabalharia com um eixo só, que é isso aqui, por exemplo, tá bom? É um eixo só. Nós temos esse sistema de locomotiva. Eu estou mostrando só chassis para facilitar, tá bom? Mas tem outras locomotivas aí, manobreiras, locomotivas de vapor pequena, que seguem esse conceito. Então nós temos aqui uma locomotiva que não tem um tender, não é uma locomotiva com dois eixos, e ela vai trabalhar no mesmo truque, puxando duas polaridades. Como? Temos uma polaridade que é puxada centralmente, como vocês podem ver aqui, ó. Temos um contato que pega corrente de um eixo, do outro eixo. Os dois eixos estão com o corte para o mesmo lado, que é para o lado das engrenagens, como podem ser vistas aqui, tá bom? Olha só, aqui tem engrenagens e é isolado por plástico, como pode ser visto aqui, ó. Isolado por plástico. O eixo isolado da roda. Então, a corrente que entra aqui não chega no eixo, mas a que entra aqui desse lado chega no eixo e, para tanto, passa para o contato, que tem um fio soldado nele, e este fio deve ser soldado numa das placas metálicas que seguram os carvões, que vão para o motor e, portanto, transferem a corrente. Para alimentar o outro polo, se deve puxar a corrente do outro lado. Como? Se não vem por aqui? Pois então, deve ser puxada isoladamente diretamente daqui e não do eixo. Para tanto, temos um outro contato que passa por baixo aqui fazendo esse serviço. O contato deste modelo, por exemplo, neste caso, é esse aqui. Tá bom? Então, esse modelinho aqui, ele vem aqui, mais ou menos assim, e ele cumpre essa função. Opa, eu acho que eu inverti ele aqui. Aí, ele tem essa função assim. Nesse caso, nesse modelo, isso aqui está cortado porque é só uma solda metálica aqui. Esses tipos de contatos, eles eram fabricados para vários modelos de locomotivas, né? Isso aqui, por exemplo, serve para as locomotivas a vapor manobreira da Lima, também, inclusive. Muito bem, aqui nós temos outro modelo mais que eu vou repassar para vocês olhar, que é, por exemplo, o modelo de 3 eixos, né? Isso aqui muito usada em locomotivas manobreiras de 3 eixos ou locomotivas vapor onde era motorizado o tender, né? Então, como por exemplo os modelos australianos e o modelo que rodava na Austrália, o modelo que rodava na Inglaterra. Aqui nós temos o sistema todo montado, né? Contato de um lado e contato embaixo. Mesmo conceito, só falta ligar os fios, tá bom? Então, se você tem um motor uma locomotiva dessas aqui, com esse sistema assim, simplesmente assim, ela já roda sozinha. Se você tem um modelo como este aqui, por exemplo, que é um modelo que normalmente era vendido com outro truque de captação, né? Ou seja, eram locomotivas com 2 truques, tá bom? Tinha um truque que era responsável por captar um dos polos somente e levava para cá. E esse aqui pegava o do meio aqui e levava para cá. Então ficava uma coisa assim.
Se você tem um truque desses e pretende motorizar ele, fazer um carro de manutenção ou modelar alguma peça, né? No meu caso aqui, eu estou modelando com essa peça que é a escala HO, eu estou modelando uma peça escala ON30, né? Escala 1/48, eu vou ampliar para baixo aqui e vou modelar uma peça de 1/48. Mas então, aqui o que você pode fazer é seguir esse conceito, pegar, puxar a corrente de baixo e também colocar um contato adicional, estilo esse anterior aqui que eu tinha comentado, e puxar a corrente daqui para cá. Então, o conceito é relativamente simples, positivo, negativo, seguir a mesma ideia de que no trilho nós vamos ter o mesmo conceito, positivo, negativo. E é isso aí, eu acho que o vídeo até se estendeu um pouco além do que eu gostaria. Eu fico à disposição aí, qualquer dúvida, botem aí a pergunta embaixo no vídeo, tá bom? Se inscrevam no canal. Assim que eu tiver algum outro questionamento aí dos colegas e eu puder, à medida que der, eu vou fazendo um videozinho aí, tá bom? Até mais aí, obrigado.